em nome de Jesus. Pai, declara ao Senhor neste momento, sendo Deus das nossas vidas, sendo Deus, meu Deus querido, dos nossos corações, sendo Deus das nossas finanças, sendo Deus do nosso trabalho, sendo Deus, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos pertence. Eu quero declarar, ó Pai, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a alegria, Senhor Jesus amado, que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar trazendo sobre este lugar. Senhor meu Deus, que as Tuas bênçãos possam alcançar, a Tua palavra possa alcançar a cada irmão, e o Teu milagre vir sobre nós. Que a vida financeira desses irmãos possa ser grandemente abençoada, e que nós possamos retomarmos, ó Pai, a ofertarmos, a dizimarmos a Tua casa em amor. Declaramos as ricas bênçãos do céu sobre a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Olha Deus, ao som dessa linda canção, pode levantar do seu lugar, venha consagrar a sua oferta e o seu dízimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe a cada irmão. Nós vamos à palavra do Senhor. Dentro do que nós vamos ver hoje, dentro do que nós vamos presenciar hoje, eu preciso que logo após você ouvir esta mensagem, você reaja. Nós não podemos ficar insensível na inércia quando nós ouvimos algo da parte de Deus e dentro daquilo que nós ouvimos nós não reagimos. Então eu preciso, com a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai nos ajudar nessa noite, a reagirmos com a palavra que nós iremos ouvir nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Quem crê na Bíblia, fala amém. Irmãos, tudo bem com vocês? Quem crê na Bíblia, fala amém. Aleluia, deu uma melhorada, mas eu acredito que nós vamos melhorar um pouco mais, amém? Quem crê na Bíblia, fala amém. Aí, tá aumentando. Aconteceu algo essa semana que eu quero passar para a igreja rapidinho. Terça-feira, a nossa irmã lá de Pardinho, irmã Zumira, 98 anos, do tempo que eu estou aqui na cidade de Botucatu, eu a conheci. E ela servia a Deus com muito amor, com muito carinho. E todo esse tempo ela foi a pessoa que, observando a vida dela em todos os detalhes, percebemos que ela foi uma guerreira que guerreou. E nessa guerra, a terça-feira agora, ela veio a falecer. E no velório eu dizia que aquela mulher combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O que restava era receber a coroa da vitória que estava preparada desde a fundação do mundo. E a gente podia ver nos traços daquela mulher, uma guerreira conquistada, que faleceu, estava ali naquele caixão, mas sentíamos uma paz no interior, que ela estava nos braços do Pai. Amém? Ontem, recebemos a notícia que a filha dela, a irmã Leonise, a mesma
com os mesmos planos, com os mesmos projetos, veio a falecer. Hoje, pela manhã, fui lá fazer o velório da nossa irmã Leonisa, que é filha dela. Na mesma semana, faleceu. E da mesma maneira que eu estava ministrando no velório anterior, eu tive o mesmo sentimento, a mesma sensação, que era uma perca, era uma saudade por estar ali, mas uma paz interior, porque eram pessoas que realmente serviam a Deus e havia combatido esse bom combate. A filha dela tem um sogro que mora em São Paulo. Anteontem também faleceu. E ela veio, fez o velório da mãe, foi lá no velório do sogro, veio e fez da irmã. A nossa vida aqui, elas são passadas em estágio, e ela vai passando. Chega o momento da morte, que chegou aquele momento, o que nós precisamos é esse propósito: combater o bom combate, acabou a carreira, mas guardarmos a fé e temos certeza da nossa salvação. Amém? E como diz, né? E a vida continua. E nós continuamos aqui. E Deus continua nos abençoando. E por esse motivo eu gostaria que você preparasse, tivesse ali a sua comunhão, o seu momento com Deus, abrindo o seu coração e dando oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Amém? Conseguiu colocar para mim? Tiago, conseguiu colocar? Eu quero iniciar aqui com vocês com essa frase que eu gostaria que colocasse aqui para mim. Existe uma frase de Homer, diz que, mesmo que não apareça cartazes com os dizeres em construção, nem sinais de máquinas pesadas em ação, nem um som de martelos celestiais como fundo, o arquiteto e construtor, mestre, está sempre trabalhando ativamente em nós. Talvez você não esteja vendo resultado, mas eles estão sendo gerados. Somente creia e se posicione. Talvez você olhe assim ao seu redor, você não vê cartazes, não vê barulhos de ferramenta, até dizendo aquelas placas que a gente encontra, né, em construções. Talvez você vive e olha ao seu redor, talvez você não vê nada, afinal de contas somos humanos, com mentes humanas, e creiamos em um Deus sobrenatural que não vemos. Então, chega um momento que nós também não percebemos, muitas vezes, o trabalhar dele. Eu digo para você, ele continua trabalhando incansavelmente para completar uma obra na minha e na sua vida. Fala glória a Deus. Está fraco, fala glória a Deus. Então nós vamos decorrer de uma palavra, de uma mensagem dessa noite. E o que eu disse no começo, essa mensagem, logo após ela, você precisa se posicionar. Como diz essa frase aqui, eles estão sendo gerados, somente creia e tome uma posição. Cada vez que nós ouvimos uma palavra, há necessidade de nós nos posicionarmos sobre ela, para que tenha uma mudança nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 26. Que silêncio. Misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Se você sentir de dar glória a Deus, você pode fazer isso, tá bom? Vai haver umas coisas meio loucas hoje, mas você pode dar glória a Deus. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque e Abimeleque,
rei dos filisteus em Gerar. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tinha jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente toda essa terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão abençoou a minha voz, portanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 7. E perguntando-lhe os varões daquela cidade acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Porventura dizia ele que não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, e Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disse minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque dizia: para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizesse? Facilmente te diria: deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou esta mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor lhe abençoava. Engrandeceu seu varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito grande e poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços da água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus tamparam. Depois da morte de Abraão, chamou pelo nome do seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram-se com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa, porque nos chamou o nome daquele lugar Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, pois isso chamou o seu nome Reobote. E disse agora: nos alargou o Senhor, e cresceu-nos nessa terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o teu Deus, Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão teu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Os servos de Isaque cavaram ali um poço. Fiz questão de ler esse texto todo para você entender o texto, o contexto
para que nós possamos discorrer nesses momentos. Quando nós vemos aqui no início, diz que havia fome naquela terra. E é para vermos o contexto um pouquinho, havia fome, nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que foi nessa época que Esaú, que estava com uma promessa, que Esaú, que estava com a bênção de Deus sobre a sua vida, ele negociou a promessa, ele negociou a bênção. Havia uma desordem naquela terra, a fome estava grande, e por alguns momentos Esaú, ele saiu ali do trilho, e ele descarriou daquela promessa, e ele vendeu a sua primogenitura, quer dizer, passando a bênção, não valorizando a promessa de Deus. Aí logo em seguida nós vemos um Isaac, e esse Isaac, ele está no meio de uma situação, ele está no meio de dar continuidade ao plano abençoador de Deus na vida dele. Isaac, ele está em um determinado lugar, em um determinado momento. Abraão, Isaac e Jacó, ele precisava passar, tipo assim, sabe aquela corrida que a gente corre, depois tem que passar o bastão para o outro dar continuidade àquela corrida. Isaac, ele estava vivendo aquele momento, naquele lugar, e ele tinha uma determinação da parte de Deus, ele precisava passar a promessa, algo de Deus para a frente. Eu e você, a partir daquele dia que nós fomos chamados para morarmos no céu, fomos chamados para vivermos uma vida com Deus, fomos chamados para desfrutar das coisas de Deus. Eu e você também recebemos uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade uma obrigação de passarmos aquilo que recebemos da parte de Deus para frente. Como eu disse, aquelas duas mulheres, ela morreu, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Então eu e você temos esse mesmo propósito de vivermos aqui e passarmos aquilo que recebemos da parte de Deus. Não podemos fazer como Esaú. Esaú, no momento em que ele tinha que conquistar e passar as coisas de Deus para a frente, ele se tornou um desistente por causa da fome, por causa da dificuldade, ele se tornou um desistente, mas Isaac assumiu o seu papel. Deus está nos chamando, irmãos. Deus está nos chamando a nos posicionar. Deus está nos chamando a tomarmos uma posição, porque temos algo da parte de Deus para passar para a próxima geração. Temos algo da parte de Deus para passar para a nossa família. Temos algo da parte de Deus para levar adiante, e é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que sair deste momento confortável que nós estamos, e temos algumas atitudes para mudar essa história. Se Isaac ali cometesse grandes erros como Esaú, talvez, irmãos, muitas dificuldades haviam acontecido para chegar até Jacó. Eu e você estamos comprometidos com o reino. A partir daquele sim, que eu não me lembro qual foi o dia em que em algum lugar você falou, Jesus, sim, nós estamos assumindo um compromisso de passar para as novas gerações o plano de salvação da parte de Deus. Fala glória a Deus. E acontece algo sério. Nós vemos aqui que apareceu-lhe o Senhor, no versículo 2, e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser. Naquele momento, Isaac, ele fez alguns planos, e os planos deles eram semelhantes assim: eu vou, a fome aqui está grande, eu vou descer para o Egito. No Egito tem as campinas, no Egito
tem comida. No Egito, tem o rio Nilo. No Egito, tem tudo aquilo que a mente humana naquela época precisava construir de bem-estar, encontrava no Egito. Então, quando Isaac ele começa a arrumar as suas coisas, arrumar aquilo que ele tinha para descer para o Egito, ele cria um plano na sua mente. Aqui está uma fome, eu vou descer para o Egito. Quando ele cria esse plano, ele começa a arrumar a sua mudança. Deus aparece para ele: não vá para o Egito, não desça para o Egito, segue o caminho que eu te mostrarei. Chega momento nas nossas vidas, chega momento nas nossas caminhadas, que nós somos privilegiados, porque somos dirigidos pelo Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, ele estava arrumando as suas tralhas. O Senhor chegou e disse: não vá para o Egito, mas vá para Gerar. Na mente humana, na percepção da mente humana, eram coisas que não se compreendia. O lugar que ele estava se dirigindo para ir era um lugar maravilhoso. Só que Deus falou para ele: não vai. E diz aqui no versículo 3: e peregrinou nessa terra, e peregrine nessa terra, e serei contigo, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente sobre as estrelas, como as estrelas do céu. Ouviu a mesma promessa de Abraão. No versículo 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Ali da parte de Deus, Deus pega e fala todas as coisas novamente para ele. A mesma coisa que ele falou para o seu pai Abraão: não desça para o Egito. E ali ele ouviu, aconteceu até a questão da mulher dele, aconteceu a mesma coisa que Abraão. Então Isaac, ele toma uma posição. Versículo 6 fala assim: Isaac se posicionou dentro da vontade de Deus. Quem está disposto a isso aqui nessa noite? Isaac, ele ouviu e ele se posicionou. Naquele momento, ele tirou o coração das coisas que tinha no Egito, das facilidades que tinha no Egito, e resolveu segurar na promessa de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Versículo 6: assim habitou Isaac em Gerar, e habitando ali, ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar. E nós vamos ver por alguns processos que passou Isaac. No versículo 11: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o varão, e ali ele foi engrandecendo, ele foi crescendo, foi tomando proporções de grande. No versículo 15, começa a nossa mensagem. No versículo 15, começa o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Ele se tornou grande, ele se tornou próspero, ele se tornou muito abençoado naquele lugar. E agora começa: e todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra.
Irmãos, e disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque a cavar o poço de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que o seu pai o chamou. Cavaram, pois, os servos de Abraão, Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Quando ele está se dirigindo para o Egito, que Deus fala: não vai para o Egito, ele volta e obedece à voz de Deus. Só que naquela terra que ele entra para viver, tem uma coisa chamada água, que é escassa. E ele enriqueceu, ele ficou muito grande ali, e ele prosperou da parte de Deus ali, e começou a criar uma grande inveja. E essa inveja tomou conta do coração de Abimeleque, daquele povo daquela região, que começou a contender com ele, e mandou que ele fosse embora. E naquele momento ele sai dali, e ele habita no vale de Gerá. E lá no vale de Gerá, os poços que o seu pai Abraão tinha aberto, os filisteus haviam fechado. E ao chegar lá, ele começa a desentulhar os poços. E aquele primeiro poço que ele começa a desentulhar, é aquele poço que tem uma veia de água. E ele começa a brotar água. E começa a trazer naquele lugar água. Naquela terra era um lugar de escassez, era um lugar muito seco, e a água começou a brotar naquele poço. E de repente, a Bíblia diz que os homens daquela terra chegaram e disse: esse poço é nosso, essa água é nossa. E ali nós vemos alguma coisa que eu quero compartilhar com você. Ao cavar o primeiro poço, ele encontra água. Ele tirou os entulhos daquele poço e ele encontrou água. Só que o inimigo, as invejas que havia sobre ele, tomaram aquilo que ele havia conquistado. Os olhos malignos havia tirado aquilo que ele havia conquistado. A Bíblia diz que esse primeiro poço que ele cavou, aconteceu algo muito sério. Esta água é nossa. E aquele poço foi batizado como poço da contenda. Todos nós que temos promessa, temos 3 adversários. Todos nós que recebemos esta promessa como recebeu Isaque, temos 3 adversários. Que o objetivo desses 3 adversários é colocar entulho nos nossos poços. O primeiro dele é o diabo. Ele tem uma obra determinada e ele se reveste de todo o seu poder para colocar entulhos sobre as nossas conquistas, sobre aquilo que de bom vai acontecer na sua vida. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele começa a jogar tudo aquilo que não presta para tentar matar a vida que estava ali, que era água naquele poço. Ele começa a jogar entulhos. Ele começa a colocar na minha e na sua vida
coisas para matar a promessa de Deus. Quando você olha uma pessoa que está fracassada espiritualmente, é porque já teve muitos entulhos jogados na parte do diabo sobre a vida daquela pessoa, a ponto de matar a água que estava jorrando dentro dele para fora. Muitas vezes, como o diabo, ele trabalha com estratégia para entulhar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós estamos crescendo, então ele começa a colocar coisas para entulhar. Você vai ver no andamento da sua vida, começaram a acontecerem coisas que parece que a sua vida dá um passo para frente e dois para trás. Você se depara com a situação e parece que você não rompe. O segundo, que gosta de jogar mais um pouquinho de entulho sobre o nosso poço de esperança, aonde Deus chegou e falou: olha, vai, eu sou contigo, eu te abençoarei, onde você colocar as plantas dos seus pés, eu serei contigo. Mas aí vem o diabo, e vem o diabo colocando, tentando matar essa parte dos nossos sonhos. Vem o diabo e ele joga um pouco de entulho. Aí de repente vem o homem. Talvez venha o seu amigo, talvez venha aquele que você confiou, talvez venha aquele que você acreditou, talvez venha aquele que você depositou totalmente uma confiança, e aquela pessoa, ele é um daqueles que vai começar a jogar entulho para matar os seus sonhos, para matar o projeto que Deus tem para você, para matar as conquistas que Deus tem para a sua vida. Então você se aproxima dele e ele joga mais um pouco de entulho sobre a sua vida, sobre os seus projetos e sobre os seus sonhos. Aí vem o terceiro. Esse é terrível. E ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje nessa reunião. Da mesma maneira que o Espírito Santo está aqui, abrindo a nossa mente para algumas coisas, esse terceiro está aqui. É eu, é você. Muitas vezes, no andamento da sua vida, você começa a permitir que entulhos, palavras negativas, seja lançada no seu poço de esperança. Palavras de derrota seja jogado no seu poço de esperança. Tem alguém que chegou perto de você e falou: olha, para de ir lá na igreja, vem para cá, que aqui nós vamos conquistar. Toma cuidado, porque talvez esse eu, se você permitir os entulhos cair no poço dos seus sonhos, toda a promessa, sabe, essa parte que eu disse que você precisa passar o bastão para a geração seguinte. O que você tem para passar para a geração seguinte? Se você deixar o diabo, se você deixar as pessoas, ou se você deixar você mesmo entulhar o poço dos seus sonhos. Abraão, ele acreditou, e ele lutou, e ele passou para Isaac. Quando chega para aqui em Isaac, Isaac vai tomar sua decisão. Eu vou para o Egito, eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou para a terra aqui deleitosa, eu vou ali no momento mais fácil. Não, mas Deus pegou e falou para ele: olha, Isaac, não é por aí, não vai para o Egito, o que eu tenho para você é surreal, é uma promessa, permaneça, vai até Gerar, que eu serei contigo. E quando ele chega naquela cidade, a cidade toda seca, a cidade toda quebrada, aquela sequidão toda, a Bíblia diz que Isaac semeou e Deus abençoou, e Isaac colheu. A Bíblia diz que naquela terra onde não tinha nenhuma provisão, ele semeou e ele colheu. Por quê? Porque tinha um Deus cuidando da sua promessa. Fala glória a Deus. A Bíblia diz que Isaac, vendo aquele poço, que aquelas pessoas chegaram e falaram: essa água é nossa. Ele começou a lidar, irmãos, com a injustiça.
Ele começou a lidar com a injustiça porque o pai dele havia cavado aquele poço. E uma fonte de poço naquela época era como se fosse algo esplendor, porque era um deserto e não tinha água, e quem tinha uma fonte de água, olha, dava de comer aos animais, dava de beber aos animais, tirava água para se sustentar, tirava água para regar. Então era uma mina de ouro aquela fonte. E quando Isaac cava, tira todos os entulhos do poço, que eles vão desfrutar daquele lugar, daquela água, chega o inimigo e diz: esta água é nossa, essa água nos pertence. E ele batizou esse poço como o poço da contenda. Isaac saiu, deixou aquele poço e foi mais adiante. Quando chegou lá, ele não olhou para trás, ele não olhou para as coisas que um dia estavam em suas mãos e eles perderam. Ele olhou para frente. Tem momentos nas nossas vidas que você tem que parar de falar: olha, aquilo que eu tinha, aquele serviço que eu tinha, aquela casa que eu tinha, aquele casamento que eu tinha, aquela cidade que eu morava, aquilo que eu tinha, aquilo que eu era, aquilo. Tem que parar de olhar e dizer aquilo que ficou para trás. O Senhor Jesus nos fala: olha para frente, a sua vida está aqui hoje, você pode dar continuidade a ela, olhando para frente, levantando a sua cabeça e confiando na promessa de Deus sobre a sua vida. Isaac não parou. Naquele momento que os inimigos chegaram e falou: essa água é nossa, Isaac foi à frente. E a Bíblia diz aqui que ele vai cavar um outro poço. Olha só, Isaac, então, cavar outro poço, e também chegou o inimigo sobre ele, e porfiou sobre o seu nome, colocou o seu nome Sitna. E esse Sitna, eu estava fazendo uma análise, o que quer dizer. Esse Sitna quer dizer briga, contenda, inimizade, discórdia. Então ele abriu ali na frente um outro poço. Aí o inimigo chegou e disse: esta água é nossa, esse poço é nosso. E o inimigo começou a criar uma contenda. E essa contenda veio tirar a paz dele? Não, porque ele tinha promessa. Muitas vezes tem se levantado contenda da parte de homem, da parte do diabo, da parte de pessoas. Só que você não pode ficar parado nessas contendas. Você tem que olhar para a promessa de Deus na sua vida. Você tem que olhar para aquilo que Deus te prometeu, para aquilo que Deus te falou, para aquilo que Deus falou comigo e falou com você. É isso que eu preciso colocar, é isso que eu preciso acreditar. Então Isaac, ele não olhou, ele não ficou ali, entrou em ordem, em briga, em discórdia, em inimizade. Ele olhou para frente, ele continuou andando. E a Bíblia diz que ele partiu dali e cavou outro poço, e nesse outro poço não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote. Que Reobote, nós temos aqui a tradução do que quer dizer Reobote. Pela terceira vez, dessa vez não contenderam pelo poço. Finalmente Isaac encontrou seu lugar da prosperidade, finalmente encontrou seu rebote, e foi este o nome que deu ao poço, que significa lugar de prosperidade. Então, no primeiro, os inimigos tomaram. O segundo, os inimigos invadiram e tomaram. Mas no terceiro, Deus entrou com providência. Parece que não tem nenhuma placa indicando, mas Deus está trabalhando.
Parece que não tem nenhum barulho de ferramenta do construtor, mas ele está trabalhando. Parece que naquele momento algo não estava acontecendo. Talvez o caminho do Egito era mais fácil. Parecia que aonde ele ia as coisas se tornavam pior e as coisas não aconteciam. Mas ele não tirava os seus olhos da promessa. Quem está aqui nessa noite? Quem está aqui nessa noite? Quem está aqui nessa noite? Ele não tirava os olhos da promessa. Nem o inimigo, nem os homens e nem ele. Quando ele chega aqui em Reobote, que ele cava aquele poço, os inimigos não se levantam mais. Tem um estágio das nossas vidas, irmãos, que Deus permite algumas coisas. Deus permite algumas coisas na sua caminhada. Mas quando ele se levanta, nenhum inferno vai prevalecer na sua frente. Nenhum inferno vai conseguir prevalecer na sua frente. Quando Deus se levanta do trono, que ele venha ao nosso encontro, nada vai conseguir nos deter, porque seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo entulhou, o homem entulhou, eu entulhei, as pessoas que andavam comigo entulharam. Um poço entulhado, ele não pode fluir, e ele não pode brotar águas vivas. O poço entulhado, ele vai morrendo. A cada tempo que passa, ele vai morrendo, pois as suas águas não conseguem fluir. Jesus, ele disse que quando eu tomo algumas decisões na minha vida, quando eu tomo algumas decisões em relação a Deus na minha vida, uma corrente de águas vivas forma dentro de mim. E essa corrente de águas, ela me faz jorrar dessa terra para a vida eterna. E essa corrente de água, ela faz como que as pessoas encontram em mim uma palavra de vida. Encontra em mim uma palavra de esperança. Mas talvez o seu chamado hoje está entulhado. E você está parado. Talvez o seu ministério hoje está entulhado. Não brota. Não gera. Está morto. Talvez os seus sonhos estão todos entulhados, pararam. Talvez os seus projetos de vida estão hoje entulhados, sem vida, não estão crescendo, não estão gerando. Todo lugar que você olha, você não consegue avançar. O Espírito Santo está aqui. Esse poço, ele precisa ser desentulhado,
Porque águas vivas precisa brotar de você, meu amado. Águas vivas precisa brotar daí. Ei, você tem a promessa. Essa pandemia matou muita gente, matou muito ministério, matou muito propósito. Essa pandemia tirou muitos sonhos, mas nada conseguiu ali tirar o bastão de passar para frente da mão do Isaac. Não deixa que nada consiga bloquear de você passar os planos de Deus para frente na vida das pessoas. Talvez hoje você está estacionado. Talvez hoje você está entulhado a ponto de desacreditar que não vai ter água, não vai conseguir, não vai ter condições. Mas faz como Isaac. Dê as costas para o problema, levanta a sua cabeça, olha para frente. Tem um Deus poderoso, e esse Deus tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você. Saia da inércia, irmãos. Não permita que o inimigo entulhe os seus poços de sonhos, os seus poços de projeto. Vai tirando, vai acreditando. Se eu começar aqui a trazer uma palavra profética para a vida de cada um dos irmãos que está aqui, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu não posso parar.